Evangelho segundo escreve João, capítulo 6, a partir do versículo de número 29. Irmão, que banda, hein? Ou é Deus ou é o diabo, porque tá fora do normal. Mano, é Illuminati, é Illuminati. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. E Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creais naquele que o enviou. Disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. E se você puder e quiser, você diz amém. Bom, amados, existe uma hipérbole muito conhecida, registrada no Evangelho segundo escreve João, de que não seria possível registrar todos os feitos de Cristo em um livro. Bom, isto é de fato uma hipérbole, mas não me parece um extremo exagero. De fato, nesse ministério terreno de Cristo, consideravelmente bastante curto, ele realizou diversos sinais, e boa parte desses sinais são registrados ao longo dos evangelhos. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João dão ênfase também aos feitos de Cristo, dentre outras coisas que Cristo realizou, como ensinos, advertências, promessas e por aí vai. Desses milagres que são registrados ao longo da Bíblia Sagrada, alguns se tornaram mais comuns aos nossos ouvidos do que outros. E aí, de bate pronto, não na totalidade, nós podemos citar alguns que só de falar assim o nome ou a epígrafe do texto, os irmãos já se lembram de quase praticamente o parágrafo inteiro. Por exemplo, caminho sobre as águas, quando ele anda sobre a tempestade, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho e por aí vai. Então, nessa noite nós lemos um texto bastante comum aos irmãos, que são os acontecimentos que surgem após a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães, registro este não único ou isoladamente feito por João, mas também Marcos, também Mateus. Bom, eu sei que você conhece o texto, mas não custa nada refrescar sua memória, dizendo a vocês que Cristo, em determinado momento, decide retirar-se para um lugar afastado. Eu gosto que você considerasse aqui esta noite que esse lugar deserto, na verdade, que a Bíblia fala, não é um deserto como você está acostumado a imaginar. Nós não estamos falando de um lugar repleto de areia, sem caminho, distante da cidade. O que o texto está sugerindo, esse lugar deserto, simplesmente é um lugar mais afastado, e o texto nos dará base e clareza para isto, e daqui a pouco a gente chega lá. Quando Cristo decide se retirar para um lugar mais afastado, ele não convida a multidão, simplesmente gostaria de se retirar na presença dos seus discípulos mais próximos, ou dos seus futuros apóstolos. Quando ele se retira, a multidão é que acompanha de livre e espontânea vontade. Ele não convida, mas a multidão insiste em acompanhar Cristo para um lugar deserto. E Cristo recebe essa multidão e ministra sobre eles, prolongando essa ministração. O prolongamento dessa ministração faz com que a multidão tenha muita fome e a noite venha se aproximando. Perceba que nessa relação da primeira multiplicação de pães, é Cristo quem toma a iniciativa, deixando bem claro para vocês que em nenhum momento a multidão pediu alimento. A multidão está suportando a fome para não se ausentar na presença de Cristo. Eles não estão preocupados com o que estão sentindo, simplesmente estão desfrutando da presença do Mestre, e é Cristo quem toma a iniciativa, notando a fome do povo, e aí, percebendo que a noite se aproximava, pergunta aos seus discípulos se haveria possibilidade de alimentar a multidão. A resposta é bastante óbvia: olha, não tem como nós alimentarmos essa multidão, porque primeiro, nós não convidamos eles aqui. Segundo, nós não temos dinheiro para alimentar essa multidão. O dinheiro que temos é para a manutenção nossa, da nossa viagem. Agora, se puder caber um conselho, aqui vai o conselho. Se couber um conselho, aqui vai um conselho. Qual é o conselho? Despede essa multidão. Estamos afastados, mas não estamos tão distantes. Retornando para sua casa antes que a noite venha, dará tempo confortavelmente deles se alimentarem ao caminho
das suas casas. Então fica muito claro que eles não estão tão distantes, estão num lugar afastado, mas não excessivamente distante da cidade. Mesmo podendo despedir a multidão, fazendo com que eles retornem para casa e se alimentem ao longo do caminho, é Cristo novamente que insiste em não despedir a multidão com as mãos vazias. Você conhece o texto? Nesse momento apresenta-se cestos de pães e de peixes, e Cristo, levantando e tendo dado graças, reparte pão com a multidão, fazendo sobrejar 12 cestos cheios. Você não precisa ser um teólogo, dominar grego, exegese, hermenêutica, para você compreender no mínimo 3 princípios bastante explícitos aqui nesse texto. Primeiro princípio é um princípio de misericórdia. Segundo, um de compaixão. E terceiro, de provisão, uma característica de Deus. Ou seja, numa ação de misericórdia e compaixão, ele acaba gerando uma providência para aquele povo, assim, uma provisão, desculpa, para aquele povo, a fim de que essa provisão venha saciar a fome do povo. Se você pensou o texto assim, não há problema nenhum, está correto, só que tem um probleminha só. Se você ler esse registro em Marcos, no capítulo 6, especificamente no verso 52, Marcos vai acrescentar uma expressão que vai acabar nos confundindo. E o que é que ele acrescenta? Ele diz: e os discípulos não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Olha, é um completo contrassenso, porque nós, que não comemos o pão, que não vivemos o milagre, que não estamos no lugar afastado, que não vimos todo esse acontecimento, no mínimo compreendemos misericórdia, compaixão e provisão, como é que quem comeu, viveu, estava lá, não está entendendo o porquê da multiplicação dos pães? Amados, é bem óbvio, a noite está se aproximando, o povo está sem dinheiro, está todo mundo faminto, não tem estabelecimento, não há outro significado a não ser misericórdia, compaixão e provisão. E aí, diante desse texto de Marcos 6,52, nós começamos a perceber que o milagre da multiplicação dos pães não foi simplesmente, eu vou dar ênfase a essa expressão, simplesmente para forrar a barriga do povo. Existe um motivo a mais para que Cristo multiplicasse os pães, lembrando a vocês que ele poderia ter dado um até logo e a multidão se alimentado ao longo do caminho. O que me faz lembrar de Provérbios de número 25, quando Salomão diz o seguinte: com maçãs em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Essa expressão salva de prata vem do hebraico masquiot. A palavra masquiot significa uma rede reticular, semelhante a essa parte aqui do microfone. É óbvio que a distância que os irmãos estão de mim, fica difícil perceber os detalhes dessa parte, porque essa parte aqui é reticular, tem vários orifícios. Então, quanto mais distante eu estou, parece que você não consegue enxergar os furinhos aqui. Mas quanto mais próximo você vai se aproximando, parece que esses furinhos vão se dilatando. Perdão, não é que se dilatam, mas seus olhos conseguem perceber melhor esses furinhos. Então, a masquiot, ela é semelhante a essa parte do microfone, porque ela é uma rede reticular produzida por ourives e ela é cheia de furos. Então, não é que a rede não tenha valor, mas ela está ocultando algo mais valioso, que são as maçãs de ouro. Então, o que alguns sábios dizem? Que quando você está distante da masquiot, você vê que ela está ocultando alguma coisa, mas quando você se aproxima dela, seus olhos conseguem penetrar aquilo que ela está ocultando e ver o que realmente tem de valor por debaixo dela. Assim é o texto sagrado. Se você lê correndo, você está distante da masquiot. Se você aproxima o texto e medita, seus olhos, por misericórdia de Deus, conseguem penetrar os textos bíblicos e vemos o que de fato há de validade sobre esses textos. Então, a minha tarefa é, no mínimo, tá bom? No mínimo, que esse texto é muito longo, no mínimo, puxar aqui a masquiot e te mostrar uma maçã. E se eu conseguir mostrar uma maçã, eu já me dou realmente por satisfeito. O que esse texto aqui está narrando e como podemos perceber por que é que o milagre vai além de forrar a barriga do povo? Existe algo que nós chamamos de contexto imediato. É quando o próprio texto explica o que o texto está sugerindo. Então nós temos 3 palavras muito importantes aqui no capítulo 6 que você precisa gravar para entender o milagre da multiplicação dos pães. Primeiro, nós temos a palavra Páscoa, que está registrada no versículo 4. Depois nós temos no versículo 30 a palavra sinal. E, seguidamente, nós temos no versículo 31 a palavra maná. Páscoa, sinal, maná. Páscoa, sinal, maná. Isso aqui é muito importante. Por que importante? Porque essas expressões é que nos abrirão o caminho da compreensão do porquê Cristo está multiplicando os pães. Explica, pastor. Vou te explicar. É só você ser um leitor atento e você notará que após o povo comer o pão multiplicado, de imediato eles decidem coroar Cristo como rei.
Não é estranho isso para você? Não sou esquisito? Quando ele ressuscita Lázaro, ninguém quer coroar como rei. Ele anda sobre a tempestade, ninguém quer coroá-lo como rei. Ele transforma a água em vinho, ninguém quer transformá-lo como rei. O povo come um pão multiplicado e dizem, aí está o rei que aguardamos. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: por que é que eles decidem coroar Cristo como rei só pelo motivo dele ter multiplicado os pães? É que na fé judaica há uma possibilidade da gente endereçar isto, porque de fato há uma vasta documentação na fé judaica das características do Salvador, do Messias, do ungido, do Cristo, ou como você quiser chamar. Então eles se preocupam em tentar informar o povo para que o povo não se engane e tenha a capacidade de distinguir um profeta do Messias. Dentre tantas características que eles apontam nos textos sagrados do Messias, uma delas, eles afirmam que o Messias alimentará o povo com pão milagroso. Como é que eu sei disto? Nós temos vários documentos e eu vou citar 3 para vocês, extremamente importantes na fé judaica. Primeiro, nós temos o Midrash Meorritá, que diz sobre Êxodo capítulo 16, verso de número 25. Os rabinos comentando dizem, não encontrará o maná nessa era, mas o encontrará na era que está vindo. Ora, essa palavra era que está vindo é uma inferência direta ao reinado messiânico. Do que eles estão dizendo? Quando o Messias aparecer, eles vos alimentará com um alimento semelhante ao maná, ou um alimento milagroso. Segundo, comentando sobre Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, no Midrash Rabá, eles dizem, o primeiro Redentor fez descer o maná, como se afirma, porque eu farei chover para vós pão do céu, assim o segundo Redentor também o fará. Ou seja, assim como Moisés vos deu um alimento no deserto, de forma milagrosa, o segundo Redentor, que é o Messias, também fará um sinal semelhante. Por último, nós temos o Midrash Terumá, que é um Midrash homilético, e eles dizem, ele, o maná, tem sido preparado para os justos na era do porvir. Todo aquele que crê é digno e come dele. O que eles estão dizendo? Quando o Messias vier, ele vai te dar um pão milagroso. Ah, pastor, mas aí nós temos um problema, porque teve profeta também que multiplicou alimento. Temos profeta que multiplicou farinha. Olha, bacana o seu pensamento. Só que eles, sabendo disto, eles dizem que este sinal não pode acontecer em qualquer momento. Eles pautam esse sinal do Messias em Josué capítulo 5, entre os versículos 10 até o versículo 12, dizendo que o milagre do Messias para um alimento milagroso deve ser na Páscoa. Deve ser quando? João capítulo 6, verso 4, próximo à Páscoa, Cristo realiza o milagre. Então, como é que eles começam a se sentir ambientados no Êxodo? Eles olham que estão no deserto, sentados divididos em dezenas, semelhante ao que Moisés fez, no deserto, semelhante com Moisés, com fome, semelhante a Moisés, com pão, semelhante a Moisés, e multiplicado no sentido de sobrar, assim como o maná. Não vinha na medida, mas sobrava no chão espalhado. Então, quando eles começam a associar esses sinais, eles começam a dizer, é este, não pode ser outro. Esse é o Rei dos Reis, esse é o prometido, esse é o ungido, esse é o esperado. Só que Cristo, nessa primeira vinda, ele veio como servo, ele não veio para ser coroado. De imediato, Cristo sobe o monte, de madrugada, melhor dizendo, desce o monte, atravessa a tempestade, chegando do outro lado da margem, quem é que está lá? O mesmo povo que havia comido o pão. Só que o culto está diferente. É o mesmo povo e o culto é diferente. É de um dia para o outro e o culto está diferente. O culto está diferente de que sentido? Não no físico, porque são as mesmas pessoas, mas na alma e no espírito. Tanto é que na primeira reunião eu disse que Cristo é que age com compaixão. Cristo, sem deixar eles abrir a boca para pedir alimento, é que intervém. E na segunda reunião, Cristo já começa divertindo e reclamando. Estou com saudade do primeiro culto. Como é que o senhor está com problema no primeiro culto? Ele mal acabou. E às vezes as pessoas, esse culto pode acontecer. Ele diz, não, a intenção de vocês está modificada. Porque no primeiro, vocês vieram a mim só pela minha presença. Não tinha fome que tirava vocês da minha presença. Não tinha noite que tirava vocês da minha presença. Não tinha deserto que arrancava vocês da minha presença. E o segundo? O segundo, vocês já mudaram o espírito. Vocês não estão mais pela minha presença. Vocês vieram pelo pão, não vieram pelo sinal. Mas uma coisa estranha aqui no texto, e eu prometo que a gente vai mergulhar. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor.
Amados, imaginem só, todos nós famintos. E aí o pastor Mag me dá aqui 2 pães, eu levanto os pães, oro a Deus, agradeço ao Senhor e os pães começam a se multiplicar. Pão e o sinal seriam a mesma coisa, sim ou não? Sim, porque o pão é um pão milagroso, então esse pão seria um sinal. Mas Cristo cria uma dicotomia. Uma coisa para Cristo é o pão, outra coisa é o sinal. Por que ele cria essa divisão? Porque sinal distingue, sinal aponta, sinal identifica. O que Cristo está dizendo para o povo é: vocês estão pensando que eu multipliquei pão só para forrar a barriga de vocês? Eu poderia ter despedido vocês e vocês comiam em casa. Mas eu não fiz a multiplicação dos pães para encher a barriga de vocês. Eu fiz para dar um sinal e parece que vocês não perceberam o sinal que eu estava dando. Aí o que o povo diz? O povo é ousado. O povo olha para Cristo e diz: não, Senhor, não se preocupa não, está fácil. Quer ter um culto como era antigamente? Quer ter o culto na intensidade que o Senhor está querendo? Quer ver eu dar um pulo na cadeira? Quer ver eu correr na igreja? Quer ver eu sapatear? Quero. Dá um sinal. Se o Senhor der um sinal, está tudo resolvido. Mas não é qualquer sinal. Nós vamos sugerir o sinal. Nossos pais comeram maná. O que eles estão dizendo? É só colocar o maná na nossa boca e 2025, de janeiro a dezembro, a gente vai arrastar o pé, dando glória a Deus. Agora, sem maná, vai ficar complicado para o Senhor. Quando Cristo ouve isso, ele diz: olha, primeiro, Moisés não encheu barriga de ninguém. Moisés só foi instrumento. Quem alimentou os vossos pais foi aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Agora vocês não perceberam algo. Não percebemos o que, Cristo? Que eles comeram maná 40 anos. Quantos anos, irmãos? 40 anos. E eu posso dizer para vocês, de fato o maná não é pão, tá? O maná descia, eles torravam maná, produziam uma espécie de farinha, faziam um bolo, e segundo o Êxodo capítulo 16, o maná tinha um sabor de mel, era um sabor adocicado. Eu só sei que do céu nunca mais desceu comida. Então nós podemos afirmar que o povo de Êxodo comeu 40 anos milagre, de segunda a segunda, 24 por 48, comendo milagre. Segunda tem milagre, terça-feira tem milagre, quarta-feira tem milagre, quinta-feira tem milagre, sexta-feira tem milagre. E o que é que o milagre produz? Doçura na boca. Qualquer pessoa que tem uma vida regida por uma intervenção direta, divina, logo terá a boca adocicada. Só que você está se esquecendo de um pequeno detalhe: o maná apodrecia muito rápido, porque o maná era para um efeito de doçura aqui embaixo, e toda doçura aqui de baixo tem um prazo de validade muito curto. O que eu estou dizendo para você é que milagres são necessários, mas não adoçam a boca permanentemente. E eu também não estou condenando quem veio aqui pedir para ter a boca adoçada. Talvez um carro adoce a sua boca, talvez um diploma adoce a sua boca, talvez uma roupa adoce a sua boca, e não tem problema nisso. Só que você tem que entender que essa doçura tem prazo de validade. Seu carro daqui 5 anos, você vai ter que trocá-lo. Sua roupa daqui a algum tempo, você vai ter que trocá-la. Teu tênis daqui a algum tempo, você vai ter que comprar outro, porque tudo nessa vida adoça um tempo, apodrece daqui a pouco, adoce um tempo, apodrece daqui a pouco. E Cristo disse isso para os discípulos, eles comendo o milagre, todo dia. Qual foi o resultado? Pereceram no deserto. Ou seja, milagre adoça, mas não dá suporte para que você viva uma vida adoçada o tempo inteiro. Então ele olha para o povo e diz: então agora entendi, vocês só querem me adorar com a boca doce, não é? Vocês só querem pular da cadeira com a boca doce, não é? Vocês só querem rodopiar com a boca doce. Mas esta noite eu não vim trazer algo que adoça na segunda e está podre na terça. O que eu estou te oferecendo é o pão vivo que desceu do céu. Alguém está entendendo, está glorificando? E logo ele afirma: este pão sou eu. Então ele está falando da ceia, tá? Uma indicação da ceia. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, jamais tornará a ter fome, jamais tornará a ter sede. Pastor, ainda está meio obscuro, tem como ser mais claro? Claro que tem. Pregar e fixar bem, e eu tentarei ser mais claro aos santos. Lembra de um texto que o moço chega a Cristo e diz assim para ele: Senhor, pois não, adoça a minha boca. Como assim?
2025 está muito amargo para mim. Como é que está amargo? Meus pais faleceram, deixaram uma herança. Qual é a herança? Um pedaço de terreno. Tá, e o que tem? Eu e meu irmão estamos saindo no tapa, para ver quem fica com o terreno. Está vendo que não só acontece isso aqui em São Paulo não, tá? Nem no Rio de Janeiro, diz a Bíblia. E aí, tem como o senhor resolver o nosso problema? Vai lá na nossa casa, passa aqui em Mauá e manda meu irmão dividir meio a meio. Aí Cristo é um pouco duro, tá? Ele olha para o moço e diz assim: eu sou juiz, eu sou teu advogado, o que eu tenho a ver com o seu problema de terreno? Vai procurar os órgãos competentes. Aí ele diz: mas como eu estou percebendo que você veio a mim, não por mim, mas por causa do terreno, eu vou te contar uma história. Qual é a história? Escuta aqui. Um homem rico saiu a semear. E aí, Jesus, e semeando, na hora da colheita, viu que a colheita era maior do que esperado. Ele arrebentou em 2025. E o que ele fez? Ele olhou para o armazém e disse: não vai caber tudo. Eu colhi mais do que suportava guardar. Ao invés de agradecer pela colheita concedida, ele disse: não, Deus vai esperar mais um pouquinho, porque eu preciso de um celeiro maior. Ele pegou o martelo, derrubou o celeiro, construiu um celeiro maior, enfiou tudo que colheu dentro do celeiro, olhou para 2025 e disse: agora vai, agora a vida está boa, agora dá para dar glória a Deus. Eu não tinha carro, agora eu tenho. Eu não estava na faculdade, agora eu estou. Eu não estava com dinheiro, agora eu tenho. Eu não tinha um aumento, agora eu consegui. Eu não era promovido, agora eu consegui a promoção. Eu não tinha tal roupa, agora eu comprei. Agora vale a pena glorificar. Quando ele pensa que vai desfrutar, uma voz bradou do céu e disse: ô louco, ainda essa noite, hein, pedirão a sua alma. O que Cristo está dizendo? Cuidado, hein, para você deixar para trás aquilo que tem valor, só dando atenção para aquilo que tem preço. Vou repetir essa expressão: cuidado, para que você tente gozar a vida só com aquilo que tem preço, se esquivando daquilo que tem valor. Aí ele olha para o moço e diz assim para o moço: tá vendo? Do que adianta ser rico para Mauá e pobre diante de Deus? Depois que ele disse isto, ele olha para a multidão e diz assim: ó, lá vai um sermão. Qual é o sermão? Tema do sermão: ou Deus ou Mamon. Como assim, Senhor? Vocês estão em Mauá, mas vocês não são de Mauá. Vocês estão em São Paulo, mas vocês não são de São Paulo. Vocês estão no Brasil, mas vocês não são brasileiros. Vocês estão no mundo, mas não são deste mundo. Vocês estão de passar. Opa, alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. Vocês estão de passagem aqui. E aí, Jesus, o que tem a ver isto? Então para de viver como esse povo está vivendo. E como é que esse povo vive? Esse povo não descansa. Esse povo acha que a vida boa é a vida com a boca doce. Eles acordam todo dia assim, Mag: que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, que eu vou comer. E te para com essa loucura. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Talvez um crente ousado dissesse: olha lá. Talvez um visitante não crente dissesse: olha lá, estou falando como o crente é meio maluco. Olha aí, como é que eu não vou me preocupar? O ímpio paga a conta, o crente também paga. O ímpio paga a faculdade com dinheiro, o crente também paga. O crente não chega no posto de gasolina e diz: glória a Deus, aleluia, e lá vai R$100 na bomba. Não vai funcionar. Se eles podem se preocupar com o que vão calçar, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, por que nós, teus servos, não podemos? Ele disse: simples, porque o maná de baixo apodrece no outro dia, o maná de cima te dá comunhão no corpo e no sangue. Não entendi ainda. Ah, você não entendeu? Eles têm carro, eles têm dinheiro, como vocês também têm. Eles têm roupa, têm calçado, mas eles não têm comunhão. Então quem não tem comunhão tem que se desesperar todo dia. Tem que se desesperar. Mas quem tem comunhão não precisa. E por que não precisa? Olha os pássaros, Vila Bocaina. Olha os pássaros. Eles não têm emprego, não têm carteira registrada. Opa, alguém já está entendendo? Não tem plano de saúde e tem passarinho que é até gordinho, porque Deus leva comida na boca do pássaro. Olha os lírios, nem em toda a sua glória se vestiu como um deles. Eles não sabem o que é ateliê, roupa de marca, shopping center, costureira, alta costura, mas Deus costura por campo. Ouve na Bocaina, se Deus cuida de pombo, se Deus cuida de pardal, se Deus cuida de mato, não vai cuidar de você?
Levante a tua mão mais alto que meu Deus é hoje. Levante a tua mão lá em cima. Essa mão que você levantou, coloque ela no ombro da pessoa que está ao seu lado. É para perturbar, Chacoalha esse crente para irritar mesmo. Chacoalha esse crente e diga para ele: vai dando tchau para ansiedade, tá? Vai dando tchau para ansiolítico, vai dando tchau para prazolam. O Deus que cuida das aves, que cuida do campo, está em Vila Moicana dizendo: quem tem comunhão comigo tem tudo e não lhe falta. Só quem tem comunhão faz o barulho que o diabo não gosta. Amados, deixa eu dizer algo que vocês já sabem. Deixa eu dizer algo que você tem ciência disto. Existe um provérbio. Tem alguém do Nordeste aqui? Tem alguém do Nordeste? Alguém do Nordeste? O senhor é de onde, Nordeste? Bahia, lugar que eu amo. Inclusive estou reclamando que tem que me dar a placa de cidadão de lá, que é quase 20 anos indo para essa terra abençoadíssima. Olha, o que diz um provérbio nordestino? Um provérbio maravilhoso: dinheiro não é tudo, mas é 100%. Ó, provérbio extraordinário. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. É claro que o dinheiro traz conforto. É claro que o dinheiro resolve alguns problemas, mas o dinheiro não traz felicidade. Se dinheiro trouxesse felicidade, rico não entupia o nariz de cocaína, rico não cometia suicídio, e país de primeiro mundo não tinha índice altíssimos de suicídio. O que eu estou dizendo para você é que a grama do vizinho sempre parece estar mais verde. E ao invés de você agradecer a Deus pelo suficiente, você quer agradecer a Deus só por aquilo que você ainda não atingiu. Lembrando para vocês que eu não estou falando de comodismo. Comodismo é uma desgraça, corra disto. Eu estou falando de ambição. Você pode ser ambicioso. Claro que é lícito você querer uma casa melhor. Olha, eu não estou falando para ninguém que é tapado. Claro que é lícito você querer uma roupa melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Isso não tem problema. O problema é você colocar o coração nisto e achar que isto é que vai lhe proporcionar felicidade. Alguém está entendendo isto? Então eu serei mais claro. Olha o que Cristo está dizendo: quem come do meu corpo e do meu sangue não tem fome e não tem sede. Pastor, eu não estou entendendo. Que fome e sede é essa que eu estou dizendo? Olha, irmãos, só é digno do doce quem um dia provou do amargo. Só é digno do doce quem um dia provou do amargo. Eu entendo. Parece que gente que nasce na igreja não costuma ser tão intenso, tão pentecostal. Aí quem vem do mundo todo estrupiado, chega na igreja, chega pulando mesmo, arrastando o pé, dando glória a Deus. Se deixar, sobe até na parede. E por que sobe na parede? Porque o que ele está valorizando é o alívio que a alma está tendo diante da presença do Senhor. É por isso que o povo aí de fora não entende porque a gente é tão barulhento aqui dentro. Eles entendem um fluxo, eles entendem Lollapalooza, eles entendem Rock in Rio, eles entendem carnaval, eles entendem baile funk. Mas a igreja, se fizer barulho, tem que chamar a polícia para resolver. E por que tem que chamar? Não dá para entender. O povo gritando endividado, o povo gritando os filhos nas drogas, um povo gritando e não sabe o que vai fazer amanhã, um povo gritando e não tem muita coisa para oferecer. E por que você grita? Só grita de prazer quem tem o desejo saciado. A gente não grita pelo quanto que a gente tem no bolso, a gente grita porque a nossa fome da maconha, da noitada, da prostituição, da vida imunda foi saciada no sangue do corpo. Opa, alguém já está entendendo isso aí? Está entendendo? Está entendendo? Eu vou dizer o que o apóstolo Paulo disse, meu amigo. E o que Paulo disse? O homem que espera Cristo somente nessa vida, não é que é miserável, é o mais miserável de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Quem fica esperando, vou dar glória a Deus quando eu sentir, vou dar glória a Deus quando a bênção chegar, vou dar glória a Deus quando você é muito miserável. Você não reconhece que Ele te tirou daquela vida imunda, você não reconhece que Ele te lavou no sangue, você não reconhece. Olha aí, ó, quem reconhece já chegou. E vou dizer mais,
dizer mais. Quando Jesus chegou em Gadara, não teve disparo no WhatsApp, não teve trombeta dizendo: ó, Jesus está chegando. Ele só pisou, e quando ele pisou, um demônio que alto se denomina legião, afirmando serem muitos, dava jeito, nem cadeia, nem guilhão, nem nada segurava o rapaz. Quando Jesus pisou, o demônio disse: opa, quem está pisando não é o Lula, quem está pisando não é Bolsonaro, quem está pisando é aquele que manda no céu, manda na terra, manda no inferno. E olha o que diz a Bíblia, Mari. E o endemoniado, correndo em direção a Cristo, prostrou-se e o adorou, dizendo: eu sei quem tu és o Filho do Altíssimo. Não entendeu o que eu estou dizendo? Se até o demônio se curva e abre a boca para reconhecer quem ele é, como é que você tem coragem? Só os que sabem quem ele é, dá um pulo dessa cadeira aí agora. Um minuto de glória, um minuto de sons. Quero a alma saciada. Eu quero ouvir os batizados com o Espírito Santo. Eita, eu quero ouvir os batizados. Já chegaram? Já chegaram? Abra a boca, 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 abra a boca. Adore, adore, subindo ou descendo, ganhando ou perdendo. Eita, ura cantará machuriandaraia. Quer que vossa arábia, nós adoramos pelo que ele é. Pelo que ele é. Marcados pela adoração genuína. Tome teu assento e eu concluo. Deixa os vasos de Deus em paz. Deixa os... Eita! Te calava churianda, te calavaio de recantaraia. Oh, glória! Oh, glória, 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 glória! Deixa os vasos de Deus. Fica de pé comigo glorificando a Deus. Fica com... É para dar lugar, é para dar lugar. Oh, glória. Em pé como estamos. Oh, glória. Santos do Altíssimo. Cristo olha para a multidão e diz assim: fiquemos em pé. Cristo olha para a multidão e diz assim: hoje não tem maná. Não é que ele não possa dar maná. Amado, se eu não pedir aqui, eu vou pedir aonde? Não, né? Se eu não bater aqui, eu vou bater. Só estou dizendo que naquele dia ele disse: hoje não tem. Hoje só tem eu. Serve. Sabe o que o povo disse? Não. Culto
só com Jesus não tem graça. Está na moda isso agora. O povo já não está mais satisfeito com Cristo. Tem que acontecer sempre alguma coisa. Quando o povo vai embora, os discípulos ficam. Aí ele diz para os discípulos: vocês não ouviram não? Não tem maná, rala vocês também. Aí os discípulos disseram: para onde? Para onde iremos nós? Eu estou sentindo a presença do grande de Israel. Quem está sentindo a presença dele? Se só tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo: a tua presença nos basta. Oh glória! Fecha os teus olhos por um minuto só. Amados, eu tenho a plena convicção que todos os que aqui estão amam a Cristo. Se não amassem, não estariam aqui. É uma coisa maravilhosa o que Deus está fazendo em Vila Bocaina. Mas Deus está com saudade da gente. Quando você não vinha por obrigação, quando era um prazer estar na presença dele. Eu não estou sugerindo pecado, temos que tirar isso. Essa ideia o tempo todo de pecado. Eu estou dizendo às vezes, o WhatsApp tomou o tempo da oração, o Instagram tomou o tempo da oração, a faculdade está tomando tanto o teu tempo que você já nunca mais pegou não pega mais na Bíblia, só na igreja. Ele está dizendo: eu estou com saudade quando você se alimentava de mim. Oh glória! Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é a conferência Marcados. Você será marcado esta noite. 2025 não tem diabo nenhum que vai nos apagar na presença de... Eu estou sentindo a presença de Jeová. Vamos orar. Você pode me ajudar a orar? Junta aí 3 em 3, 2 em 2, do jeito que você quiser, e dê a mão para essa pessoa. Nós vamos orar, mas para orar de verdade, igual assembleano, aquela oração que só tem Mauá, aquela oração fervorosa, invocar o nome do Senhor. Comece a orar aí, 2 minutinhos de oração é suficiente. Ora do teu jeito, não se preocupa. Ora do teu jeito, do teu jeitinho mesmo. Ele ouve, tá? Não é com R's e R's. Ele não liga para a conjugação de verbo. Ele quer que você diga com sinceridade aonde que é que está. Olha aí, ó. Já estou vendo lágrimas.